Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos. Dá like, muito like, a linguagem do YouTube, assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia, e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é 2 de novembro, dia de finados. E é assim que deve estar se sentindo o torcedor botafoguense. Um mortinho. Cara, inacreditável. Hoje é o nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo ontem às 18 horas empatou com o Mirassol. Eu confesso a você que se fosse em outra situação, o empate não seria tão ruim, né? Porque você sabe, o Mirassol é um time que está bem à frente do Botafogo, acho que 9 pontos à frente do Botafogo. É um time que está invicto no seu estádio, né? O estádio Maião, aonde o Botafogo foi lá enfrentar o Mirassol. E muitos times de primeira linha passaram por dificuldades. Então, em determinada situação, o empate não seria tão ruim. Não seria tão ruim. Mas o que acontece, cara? Mediante o objetivo do Botafogo, e mediante a situação na tabela que o Botafogo se encontra, o resultado foi horrível para o Botafogo. Lamentavelmente, o time não consegue desempenho com o técnico, né? Esse técnico aí, o Carlo Ancelotti, o David Ancelotti. Carlo Ancelotti é o pai dele. E o Botafogo não consegue desempenhar, não consegue evoluir, não consegue apresentar um bom futebol. Cara, nenhum jogador da equipe consegue ter progresso, né? Você não vê os laterais apoiarem com eficiência, você não vê os zagueiros tendo aquela qualidade, né? Sendo que a zaga e a defesa, de um modo geral, ainda é o nosso melhor setor. Ainda é o melhor setor porque o Barbosa, inclusive, ontem foi eleito o melhor jogador da partida, porque o time do Mirassol pressionou muito o Botafogo, dominou muito. Eu fiquei observando, cara, a falta de qualidade de alguns jogadores, cara. A falta de raciocínio. Eu digo o seguinte, cara, o futebol, o jogador de futebol, não o futebol, o jogador de futebol, ele precisa ter 80% de raciocínio. Ele tem que saber pensar, ele tem que saber pensar rápido, ele tem que saber pensar com eficiência, ele tem que ter um método para poder executar diversos movimentos, diversas ações, né, no campo em poucos minutos, às vezes em poucos segundos. Eu acho que a média de um jogador com posse de bola, é de 2 ou 3 minutos no máximo, nos 45 minutos, nos 90 minutos, cada jogador em campo, ele passa ali, é pouquíssimo tempo, é 1, 2 minutos. Então, se esses 2 minutos que o cara tá com a bola ali, ele não consegue fazer nada, o cara não consegue nem raciocinar, pô, é muito triste. Eu vou te dar um exemplo, cara. Eu não tô pegando no pé do jogador, não, mas eu vou te dar um exemplo que foi claro, eu anotei. Cris Ramos. Cara, o Cris Ramos, aos 8 minutos, eu marquei e anotei, aos 8 minutos. O jogador, se não me engano, era o Danilo ou o Marlon Freitas, estava com a bola. E
foi disputar a jogada com outro jogador do Mirassol. O que esse Cris Ramos faz, cara? Ele tá ali na posição ali de centroavante. Ele tá ali na posição de centroavante, um pouco mais avançado. Está vendo que aquela bola está sendo disputada. Ele simplesmente vira de costas para poder receber a bola em profundidade. E corre. Ele não espera o contexto da jogada, a concretização da jogada, ele vira e corre para receber. Eu falo, cara, esse cara não está vendo que ele não vai receber esse tipo de bola. Ele não está vendo que a bola está sendo disputada ali pelo Marlon Freitas. Não lembro se era Marlon Freitas ou Danilo. Era um jogador do Botafogo, estava disputando a bola, cara. Ele tinha que esperar. Porque se aquela bola sobra, o que aconteceu realmente, acabou que a bola ficou para o jogador do Mirassol. Ele simplesmente virou e foi correndo para receber a bola. Uma bola que estava em disputa. É diferente daquela bola que você vem limpo para poder receber, como foi aquele passe do Sancho para ele, né, entre os zagueiros. Caraca, é muito diferente. Você tem que saber raciocinar. A mesma coisa ele fez aos 26 minutos. Cara, a bola estava sendo disputada, era uma bola dividida, ele simplesmente correu e se afastou da jogada. Ele foi para lá, correu 10 metros de campo e a bola sendo disputada ali. Uma bola que, se ele estaria, ele poderia receber aquela bola ou disputar aquela bola, a bola poderia sobrar para ele fazer um pivô, tocar para alguém. Não, ele simplesmente virou e correu. E eu falando, meu Deus do céu, que coisa horrível. Que coisa horrível. Como é horrível o raciocínio desse jogador. Então, na minha opinião, o jogador tem que ter 80% hoje, o jogador de hoje, tá? 80% de raciocínio. 80%. 15% de preparo físico. Porque hoje o jogo é de muita intensidade. 15% de preparo físico. E 5% de habilidade. O jogador de hoje. Cara, é inacreditável. É inacreditável. É cada jogada que o cara faz que você vê que aquele cara não tem raciocínio nenhum nesse campo. O Arthur Reborn, meu Deus do céu, o cara não raciocina nesse campo. O cara não consegue recuperar uma bola. O Botafogo não conseguiu recuperar uma bola no campo adversário. Do meio campo para a defesa do Mirassol. Todas as bolas que o Mirassol ultrapassou o meio campo, ele chegou próximo da nossa área. E o Mirassol, ele reconquistou a bola, ele retomou a bola em 70% das bolas que o Botafogo tentava sair jogando. Cara, então o time não tem progresso. Não tem progresso. É urgente que o Botafogo faça uma avaliação do treinador. Cara, não vai dizer o treinador, o time faltou coragem. Cara, mas você que tem que mexer no time com coragem. Você tem que saber mexer no time. Cara, você teve a capacidade de, no segundo tempo, você tirar o Santi Rodrigues e manter o Arthur Reborn. Não importa se o Santi sentiu alguma coisa, não importa, cara. Você tinha que ter tirado o Arthur Reborn, que não jogou nada, não fez nada. Deu um chute no segundo tempo, lá para o meio do segundo tempo. Você conseguiu escalar o time sem o Jefinho, que foi o segundo melhor jogador da partida anterior. O melhor foi o Turco Correia, depois foi o Jefinho. Então, cara, eu hoje quase não ia fazer o vídeo. Inclusive, eu levantei agora, estava deitado aqui no sofá, porque eu vendo o jogo, acho que comi alguma coisa, não me fez bem, me deu azia, né, cara? Então eu não dormi bem. E aí acordei até mais cedo. Hoje eu tô fazendo o vídeo, praticamente umas 9 horas, são quase 9 horas.
é a hora que eu estou fazendo esse vídeo, 9 horas do domingo. Então o vídeo vai ser lançado com certeza bem mais tarde. Cara, mas eu não consigo acreditar naquilo que eu vejo do Botafogo dentro de campo. Nenhum jogador consegue melhorar a sua performance. Nenhum jogador consegue melhorar a sua performance. Eu vi várias vezes o Marlon Freitas recuar e buscar a bola entre os zagueiros. Quem deveria fazer aquilo ali era o Nilton, com o Marlon Freitas um pouquinho mais à frente e o Danilo mais à frente ainda. Cara, não é possível. Não é possível. Cara, o Vitinho não chegou uma vez na linha de fundo. O Alex Telles não chegou uma vez na linha de fundo. Não acertou um cruzamento. Todas as jogadas do Botafogo foram interceptadas pela defesa do Mirassol. Acho que o Botafogo deu 1 ou 2 chutes a gol em 90 minutos. Em 90 minutos. A posse de bola do Botafogo ali deve ter sido ali de 40% no máximo. 40% no máximo. O Mirassol dominou o Botafogo, o Mirassol amassou o Botafogo. E eu falo isso, cara, porque eu não estou vendo nada nessa comissão técnica que possa melhorar o Botafogo para o futuro. Eu não estou vendo nada. E assim como eu falei já num vídeo, inclusive eu botei lá o texto, uma saída honrosa. O que seria uma saída honrosa? Cara, é conversar com o David Ancelotti, explicar para ele que o Botafogo não vai demiti-lo, mas que ele pode chegar a um acordo no Botafogo para sair, para se preparar para a Copa do Mundo, para ser o auxiliar do pai dele. Né? Uma conversa. Ô David, olha só, você diz que está saindo porque você quer se preparar, né, para a Copa do Mundo, para ajudar seu pai, você vai precisar de um tempo, e você está fazendo um acordo. O Botafogo pode até tomar a palavra, né? Ó, Botafogo está fazendo um acordo com o técnico David Ancelotti, em virtude dele estar à disposição do pai na próxima temporada, na segunda metade do ano que vem. Então, para que ele possa se preparar para servir a seleção brasileira junto com seu pai, nós estamos fazendo um acordo para que ele deixe a comissão técnica para que o Botafogo possa contratar um técnico que possa iniciar a temporada com um novo técnico. Cara, eu não vejo outra solução. Eu não vejo outra solução. Me desculpa, eu posso estar muito enganado, mas eu não vejo outra solução. Ontem eu, inclusive, eu pesquisei mais alguns volantes, né, porque o Botafogo vai precisar de um volante, né? Eu pesquisei mais alguns volantes, eu vi alguns nomes interessantes que eu não tenho aqui agora, mas é porque eu estou guardando tudo no aparelho telefônico, aqui no meu celular, e está tudo arquivado, né? Volante, eu achei mais uns 2 ou 3 volantes, né, que podem ser interessantes. Ontem, inclusive, eu estava observando o volante do Vitória, né, o Dudu. O Dudu, não sei se vocês se lembram, ontem ele começou jogando, foi substituído no segundo tempo, mas eu pesquisei outros jogadores e fiz comparação pelo SofaScore. Né? Eu fui no SofaScore e todo jogador que eu identificava, eu ia lá fazer uma comparação. E eu encontrei volantes melhores qualificados do que esse Dudu. Né? Volantes fortes, volantes altos, volantes de boa marcação, volantes com boa média no SofaScore. E eu vou começar a fazer. Eu não vou fazer isso hoje, primeiro porque eu não anotei os nomes. Eu quero anotar esses nomes com altura, com o valor, né? Valor de transferência, eu quero anotar isso para poder passar para vocês. Porque o canal, o nosso canal, meu canal, ele
ele se agrada em fazer esse tipo de pesquisa. Porque o time precisa ser reformado. O time precisa ser reformado. E precisa ser reformado com jogadores que variam entre um bom preço e um preço mais abaixo, né? Porque nem todos os jogadores serão contratados com um preço lá em cima. Eu já falei para você, né? Eu gostaria muito, Declan Rice, já falei vários jogadores, né? Declan Rice, Donnarumma, o Jan Sommer, né? Aquele goleiro suíço, Jan Sommer, tem o Oblak do Atlético de Madrid, tem muita gente aí boa jogando, tem o Hakimi, tem o João Mendes na lateral esquerda. Então tem muita gente aí que a gente gostaria que fosse o time do Botafogo. Mas não pode. O Botafogo, infelizmente, também com essa situação que nós vemos que o John Textor está passando, uma situação assim bizarra, né? Bizarra porque até o ano passado o cara tava tudo bem e de repente tudo desmorona por conta de ganância entre os partícipes, né? Da Eagle, né? Dos acionistas da Eagle. Só pode ser ganância, não tem outro nome, né? Então, por conta dessa situação do John Textor, nós vemos o Botafogo numa questão de agora ter que contratar jogadores de médio investimento para um baixo investimento. Um ou dois seriam jogadores de alto investimento. E dentre esses jogadores de alto investimento, eu acredito que deveríamos contratar um ponta, né? Um ponta seria fundamental que ele fosse realmente um ponta bem qualificado. E um goleiro. Mas o goleiro não gasta tanto. Né? Não gasta tanto. Nós já vimos vários aqui, como o próprio Cambeses, o Rocher, que está no Internacional. Esse deve ganhar muito bem lá no Internacional. O Rocher, goleiro da seleção uruguaia, né? Então, tem muitos goleiros aí que podem servir ao Botafogo no próximo ano. O próprio John, ontem, inclusive, eu também vi o jogo do Nottingham Forest, né? O Igor Jesus começou jogando, encontra muita dificuldade em jogar na Premier League. A Premier League não é um campeonato qualquer, é muito difícil de jogar, é muito difícil de você ter sucesso, que eu digo, protagonismo, né? É muito difícil de você ter protagonismo. Então o Igor Jesus foi escalado, mandou uma bola na trave, mas não fez grande partida. O John e o Jair estavam no banco de reserva e dificilmente vão jogar, né? Dificilmente vão jogar, porque é o primeiro ano, então esses jogadores podem até ser repatriados por empréstimo. E no caso de realmente o John Textor conseguir um time lá na Inglaterra, dependendo do time, tem ali grandes possibilidades. Eu estava vendo ali, tem muitos times na segunda, na Championship, né? E eu também não sei se vocês sabem disso. Afinal, o jogo final da Championship na Inglaterra é o jogo mais valioso do mundo. Se não me engano, é o jogo que paga mais premiação no mundo. É a final da Championship na Inglaterra. Isso fica aí para a questão. E ali eu vi que tem o Watford, que é um time tradicional, um time que inclusive perdeu ontem, o Leicester perdeu ontem, tá lá embaixo, o Sheffield United aí, Sheffield Wednesday, que o John Textor queria, tá na lanterna, vai sair da Championship, vai lá para baixo, não vai se dar bem. Então tem alguns times ali, o Southampton, o King Park Rangers, QPR, né? King Park Rangers
tem bons times ali na Championship que ele pode tentar. Watford e o Leicester são times de boa qualidade, né? O Leicester, inclusive, há poucos anos foi campeão da Premier League. Bom, então vamos aguardar para ver o que vai dar. Cara, mas lamentável, eu estou muito entristecido, quase que eu não faço o vídeo de hoje, mas está aqui para o meu desabafo, mais um desabafo, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, um bom domingo a todos. Agora eu vou ver meu culto aqui na minha casa e saudações alvinegras.